Passamos, então, a compor a mesa do painel Desequilíbrio Fiscal e Financiamento de Políticas Públicas e teremos como mediador desse painel o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conselheiro Manuel Pires. Como palestrantes, convidamos a virem à frente o subsecretário do Estado de Orçamento do Espírito Santo, Márcio Bastos Medeiros. Recebe a nossa saudação, com certeza, o advogado Dr. Rodrigo Kanayama. Convidamos também a compor esse painel o especialista líder em modernização do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, Francisco Antônio Caldas de Andrade. E ainda o secretário de Controle Externo da Fazenda Nacional, Tiago Alves de Gouveia Lins Dutra. Passamos a condução do painel, portanto, ao nosso facilitador, ao nosso mediador, presidente do TCE Tocantins, conselheiro Manuel Pires. Agora sim. Obrigado. Bom dia a todos. Eu quero também, em primeira mão, levar um abraço todo especial a este grande homem que faz hoje, dentro dos tribunais de contas, esse trabalho imprescindível, um trabalho magnífico, que é o nosso grande presidente Elvésio, presidente do IBE. Faço minha saudação aos colegas conselheiros, conselheiras, conselheiros substitutos, procuradores de contas, auditores, técnicos e servidores do TCE e congressistas que se fazem aqui presente. Cumprimento todos na pessoa do presidente Elvésio. Dado a riqueza dos currículos os que fazem parte da mesa, eu irei fazer uma pequeno trecho de cada currículo, porque são riquíssimos nesse sentido. Márcio Bastos Medeiros é mestre em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília, em 2011. Entre muitas outras atividades, foi secretário adjunto de Planejamento e Orçamento do Estado do Maranhão, pró-reitor de Desenvolvimento Institucional e Gestão Estratégica da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em 2010, e assessor de secretário de Planejamento e Investimento Estratégico do Ministério do Planejamento, em 2009, dentre outros cargos de direção ocupadas. Rodrigo Luiz, advogado, professor pós-graduado lato sensu da Escola da Magistratura Federal do Paraná, da Escola Superior da Magistratura Tocantinense SMAT, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC, da Academia Brasileira de Direito Constitucional e da Universidade Positiva UPER. Nosso outro palestrante é Francisco Antônio Caldas de Andrade, especialista e líder em modernização do Estado pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Leciona há 15 anos em instituições de ensino superior em cursos de graduação e pós-graduação, em particular junto ao CIM, da Fundação Getúlio Vargas, da Universidade Cândido Mendes, no IDP, em Brasília. É palestrante, autor de publicações em temas relacionados à gestão pública e colaborador da iniciativa da transformação na gestão pública. Por fim, Tiago Alves Lins Dutra, auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, desde 2008, dentre muitas outras atividades.
Bacharel em Ciências Contábeis, especialista em Auditoria Financeira pela Universidade de Brasília, mestre em Administração Pública pelo Instituto Universitário de Lisboa. Desde janeiro de 2015, é secretário de Controle Externo na Fazenda Nacional. O tema é muito apaixonante, tenho certeza que iremos ter um aproveitamento muito especial, o equilíbrio fiscal e financiamento de políticas públicas. Registro aos participantes da mesa que são 20 minutos a cada um dos senhores e darei a palavra na ordem do qual está o currículo aqui nesse sentido. Então, em primeira mão, por 20 minutos, eu passo a palavra a Márcio Bastos Medeiros. Pois não, Márcio. Muito bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a indicação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Eu tive a oportunidade de vir aqui no primeiro semestre ministrar um treinamento no Tribunal de Contas e, a partir desse treinamento, então, surgiu a indicação da minha vinda aqui para fazer essa fala para vocês. Espero atender à altura. Agradecer também a gentileza do Instituto Rui Barbosa, de poder patrocinar essa minha participação no evento. Minha fala eu vou dividir em duas partes e fazer um fecho. A primeira parte eu vou abordar um aspecto mais conceitual, né, da questão do equilíbrio orçamentário, como um princípio do orçamento público, se um princípio constitucional ou não constitucional, enfim. Uma segunda parte, em que eu pretendo apresentar a vocês o caso concreto de um ente da federação que enfrenta o desafio do equilíbrio, né, o caso do governo do Estado do Espírito Santo, onde eu tenho atuado como subsecretário de orçamento, e o fecho uma provocação no sentido da situação que a União, Estados e os Estados estão enfrentando na realidade atual do Brasil. Então, iniciando a parte mais conceitual, eu recorro ao professor Oswaldo Maldonado Sanches, que na obra Novo Dicionário de Orçamento e Áreas Afins, estabeleceu um conceito para o princípio do equilíbrio, sendo um princípio orçamentário de natureza complementar. Ele divide os princípios orçamentários em duas naturezas, né, os originários e os complementares. Os originários, aqueles existentes antes da segunda metade do século XX, e os complementares, aqueles que surgem a partir da segunda metade do século XX, com a complexidade que o processo orçamentário passou a conter. Então, o princípio de natureza complementar, pelo qual deve existir o equilíbrio financeiro entre a receita e a despesa do orçamento público. Então, o princípio do equilíbrio é, basicamente, garantir que o volume de despesas seja equivalente ao volume de receitas dentro de um orçamento público. Com relação a ser um princípio constitucional ou não, há muita controvérsia entre diversos autores, né, se ele é ou não um princípio de natureza constitucional. O fato é que, independente disso, a nossa legislação prevê, sim, mecanismos que venham a garantir ou venham a buscar a manutenção desse equilíbrio. Mais recentemente, e eu digo do final da década de 60 para cá, com o orçamento sendo utilizado não só como uma política de financiamento do gasto público, ou seja, não é o volume de recurso que entra para financiar as despesas do poder público, mas também como um instrumento de política fiscal e econômica, injetando recursos na economia. Essa ideia do princípio do equilíbrio, ela ganha uma dimensão maior e que extrapola a fronteira
da anualidade do processo orçamentário. Então, extrapola a peça orçamentária em si, muito bem expresso, então, depois, já no ano de 2000, na nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, em que busca o quê, basicamente? Busca estabelecer que, no médio e longo prazo, haja o equilíbrio das receitas e das despesas. Eu não posso ter déficits sucessivos que comprometam a capacidade de execução de políticas públicas e de financiamento do Estado. E, por outro lado, eu também não posso ter superávites sucessivos que retirem da sociedade ou neguem à sociedade os bens e serviços que ela deveria receber pelos recursos que entrega ao financiamento do Estado. Então, essa ideia de ter uma política fiscal sustentável, né, é que é expressa na nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, que hoje, basicamente, é o marco central da legislação relacionada ao princípio do equilíbrio. Voltando na questão da constitucional, fazendo uma pesquisa nos textos constitucionais, apenas a Constituição de 67, as anteriores não tinham, reparem, esse é um princípio moderno do orçamento. No seu artigo 66, ele estabelecia lá o montante da despesa autorizada em cada exercício financeiro não poderia ser superior ao total das receitas estimadas para o mesmo período. Na reforma constitucional de 69, esse texto sai, né, e não aparece novamente na Constituição de 88. A Constituição de 88 tem alguns fragmentos, fala da impossibilidade de eu ter despesas além dos créditos consignados no orçamento, fala da necessidade de eu ter fontes de recurso que atendam à abertura de créditos adicionais, mas não fala propriamente do princípio do equilíbrio, que é volume de receitas equivalente ao volume de despesas. E a Lei de Responsabilidade Fiscal que eu comentei, ela traz o quê, então? Ela traz, no seu artigo 4º, que fala da Lei de Diretrizes Orçamentárias, institui lá que a LDO disporá sobre o equilíbrio entre receitas e despesas. Então, o regramento do equilíbrio das receitas e despesas, válido para cada ciclo orçamentário, é dado nas leis de diretrizes orçamentárias. Esse regramento é dado na LDO exatamente porque ele está diretamente atrelado à política fiscal e não apenas à regra de 100 de receita, 100 de despesa, que era a regra originária. A LRF estabelece para a LDO, basicamente, 3 grandes grupos de preocupação para com o equilíbrio. Um grupo que eu coloquei ali no centro do nosso slide, né, é o fluxo de receitas e despesas. Eu não posso ter despesas que extrapolem o meu fluxo de receitas. Então, havendo frustração de receita, eu devo disparar mecanismos, os mecanismos estão na parte de baixo do slide, ali mais laranja e amarelo, né, na limitação de empenho. Então, se houver frustração de receita, ou se o meu grau de endividamento extrapolar limites pré-estabelecidos, eu devo realizar a minha limitação de empenho. E a LDO vai estabelecer as regras, os critérios e a forma dessa limitação de empenho. A LRF preocupou ainda com as 2 principais despesas obrigatórias. A despesa com a folha de pagamentos, a despesa com pessoal, e a despesa com o serviço da dívida, né, ou a administração do endividamento de cada um dos entes. Então, na despesa com pessoal, ela estabeleceu limites, né, específicos para estados, municípios e para a União, e na gestão da dívida, a resolução do Senado estabeleceu também esses limites, 1,2 vezes a receita corrente líquida para municípios, 2 vezes a receita corrente líquida para estados. Estabelece ainda a LRF que a nossa LDO deve conter a política fiscal para o período orçamentário e indicativa para os 2 ciclos seguintes. Isso está expresso
no anexo de metas fiscais, em que eu vou indicar se naquele período eu terei uma política fiscal de expansão de gastos, onde eu posso estabelecer um déficit e gastar mais do que eu estou tendo de arrecadação, ou eu vou ter uma política de contração, em que, para manter o equilíbrio, eu preciso reduzir o volume de gastos, dado os compromissos que eu tenho assumidos e sobretudo, o meu grau de endividamento. Então, esse é o arcabouço, basicamente o arcabouço jurídico, de maneira simplificada, que no tempo nos permite aqui, que eu posso explanar para as senhoras e para os senhores. Trago um exemplo, que eu acho que não dá nem para ver direito, até dá para ver os números. Esse quadro é o projeto de lei do orçamento da União para 2018, está disponível no site do Ministério do Planejamento, em que mostra o equilíbrio do orçamento. Então, 1 trilhão e 722 bilhões de receita, 1 trilhão e 722 bilhões de despesa. Quem olha assim, parece, o princípio do equilíbrio está garantido. Mas ele esconde, por isso é importante toda a gestão fiscal responsável, ele esconde, eu marquei ali com vermelho, um déficit orçamentário que na peça está previsto em 131 bilhões de reais e que já foi negociado que seja de 159 bilhões de reais. Ou seja, para fechar em equilíbrio, eu coloquei para dentro do meu orçamento uma receita de 131 bilhões de reais que ela não existe. Ela precisará ser buscada no mercado. Quer dizer, a União passou a ter uma autorização de endividamento extra de 131 bilhões para poder garantir o tal do equilíbrio. Eu passo agora ao caso concreto da gestão do Espírito Santo, estado onde eu tenho trabalhado ultimamente, para mostrar às senhoras e os senhores qual é o grau de dificuldade de se garantir, na prática, a manutenção desse equilíbrio na gestão do orçamento. E eu começo com uma das principais receitas, ou melhor, despesas de caráter obrigatório, que é o pagamento da folha de pessoal. E eu pego ali um histórico dos últimos 6 anos. Então, reparem, o Espírito Santo, como a maioria dos estados brasileiros, vinha numa tocada, calcada numa lógica de que a gente estava tendo taxas de crescimento e, mais do que isso, taxas de expansão da receita pública muito elevadas nos últimos anos, falando aí de 2004 até 2010, 2011. Com um pequeno período ali da marolinha de 2008, 2009, mas, enfim, essa era a realidade que a gente estava enfrentando. E, diante desse cenário, reparem, em 2012, a despesa de pessoal do Poder Executivo do Governo do Espírito Santo representava 37% da sua receita. Por conta de políticas de expansão do gasto, contratação de pessoal, aumentos de salário, a gente alcança o limite alerta praticamente no ano de 2013 e navega durante todo esse mandato acima desse limite alerta. Isso implica um conjunto de medidas para trazer a despesa de volta a um patamar administrável. Qual é o grande desafio aí? O grande desafio é que boa parte dessas despesas não são comprimíveis. E aí é importante a gente olhar essa outra imagem que está projetada, que de um lado eu tenho a origem dos recursos, e basicamente a origem dos recursos é o financiamento do Estado, por meio da tributação, e do outro lado, o destino. Então, reparem que, na realidade do Espírito Santo, e não é muito diferente nos demais estados brasileiros, a maior parcela do gasto é com pessoal, e com pessoal inativo. Supera o nosso gasto com saúde, segurança e educação. Previdência, em 2016, a gente gastou 17%,
saúde 16,9%, segurança 14,5%, educação 13,5% de toda a receita arrecadada. Isso significa que ali eu tenho um volume de despesa que ela é de caráter obrigatório e pior, um comportamento crescente. Esse outro gráfico que eu trago para vocês apresenta a evolução do chamado aporte previdenciário. Traduzindo, esse aporte previdenciário significa o seguinte: é o volume de recursos que cada ente da federação que tem regime próprio de previdência precisa retirar dos bens e serviços que forneceria à sociedade por meio da arrecadação tributária e complementar a despesa previdenciária pelo fato de que as receitas previdenciárias não são suficientes para honrar as despesas previdenciárias. Isso vinha razoavelmente bem até 2004, 2005 e entra numa escalada. Reparem que no ano passado a gente gastou no Espírito Santo, um estado que tem um orçamento de aproximadamente 15 bilhões de reais, 1.767 bilhões com complementação de aposentadorias. Tiramos dos bens e serviços que seriam fornecidos à sociedade e alocamos no pagamento de aposentado. Essa é uma realidade que vai continuar sendo enfrentada pelos entes. Esse outro gráfico aqui mostra a evolução dessa despesa nos próximos anos. Reparem que ela cresce até o ano de 2031, quando vai atingir lá algo em torno de 3 bilhões de reais. Então, significa que todo o ajuste que precisa ser feito, ele precisa ser feito em outras despesas, porque essa aqui é uma despesa de caráter obrigatória. E precisa ter um controle muito forte para que a gente garanta a sua execução. Então, na conta de pessoal, já começa o desafio. Para manter a conta de pessoal equilibrada, dado que a conta de inativos só faz crescer, só tem um jeito, é reduzir a conta do pessoal ativo. Então, esse gráfico mostra que o volume de despesa com servidores ativos e inativos inverteu. Hoje, a gente já tem mais inativos, ou mais despesa com inativos do que ativos. Significa que, num cenário sem crescimento econômico, a gente tem que fazer cada vez mais com menos pessoas e com menos despesa com pessoal em atividade. Significa que eu estou colocando menos combustível no motor da administração pública. Ou seja, vai exigir mais inovação e mais simplificação de procedimentos. Outras medidas que o governo do Estado adotou, em 2015, a revisão da programação orçamentária, trazendo o orçamento para um patamar real, onde as receitas e despesas buscassem o certo equilíbrio, a criação de um comitê de controle e redução de gastos para rever os gastos públicos. Quem esteve aqui na palestra anterior do Bruno Kick, assim, a gente gasta muito, a gente tem muita despesa, mas será que as despesas que a gente está fazendo são as adequadas? Essa é a pergunta que a gente precisa responder a esse comitê. E um monitoramento permanente do gasto público, identificando onde pode ser feito ajuste. Em 2016, a instituição de um regime preventivo de limitação de despesas, por conta de uma redução das receitas decorrentes de fatores locais que pesaram especificamente na realidade do Espírito Santo, e eu posso citar brevemente aqui a queda do preço de petróleo, que influencia fortemente nossas receitas, uma forte crise hídrica, a maior dos últimos 80 anos, e a outra que ficou conhecida nacionalmente, o desastre de Mariana, que impactou todo o leito do Rio Doce, e a paralisação da planta da Samarco, lá no estado do Espírito Santo, ocasionando grandes perdas para a nossa economia. Feito todo o dever de casa, a gente conseguiu, agora no ano de 2017, iniciar um distensionamento do gasto. E aí, para fechar esse ciclo do Espírito Santo, eu trago esse último gráfico, que ele é fundamental para a gente atacar a questão da gestão do equilíbrio orçamentário.
Então, a linha vermelha representa as despesas do caixa do Tesouro, ou seja, tudo aquilo que a gente está gastando, e a cada ponto ali do gráfico, eu tenho o volume de despesa acumulado dos últimos 12 meses para diluir a sazonalidade. E na linha azul, a gente tem, então, a linha da receita. Então, reparem que de dezembro de 2014 até janeiro, fevereiro desse ano, a despesa estava acima da receita. Significa que, de alguma maneira, a gente estava queimando gordura ou se endividando, né? A linha azul, que é a linha da receita, né, mostra que, em alguns momentos, a gente tendia a tangenciar essas duas linhas e depois elas separavam. Reparem que, na linha da despesa, a gente tem uma governabilidade maior. Ela tem uma tendência de queda suave e constante. Já a linha da receita, ela tem fluxos que dependem menos do poder público, né, e mais da realidade econômica e das condições do ambiente. E no Brasil? E aí eu trago, para fechar e para gerar uma provocação na plateia, né, dois gráficos relacionados à situação da União e de Estados no Brasil. Esse primeiro gráfico mostra o quão distante a gente está do resgate do equilíbrio na gestão das contas públicas. A linha azul mostra os estados e municípios, e aí a gente está muito próximo desse equilíbrio, em que eu tenho ali uma variação de déficit e superávit nos últimos anos, muito suave, mas a linha laranja é a que preocupa, né? A União, que vinha numa trajetória de superávit até 2013, mergulhou numa trajetória de endividamento, de forte endividamento nos últimos anos, né, e sem perspectiva no curto, médio prazo de recuperação. Todo o esforço que está sendo feito de limitação de gastos, enfim, vai nessa direção, mas o ambiente político, as incertezas que são colocadas, impedem que aquele gráfico inverta o sentido da curva e o fundo do poço talvez ainda não tenha sido conhecido. Esse segundo gráfico, aqui, se os estados estão bem no primeiro gráfico, nesse segundo gráfico preocupa bastante. Aqui eu trago apenas dos estados, né, o 100% ali, o volume total daquele vaso seria o total da receita corrente líquida, né, o total da receita corrente líquida de cada um dos estados. E, enchendo esses vasos, a gente tem, com a tinta azul, a despesa com pessoal, e com a tinta verde, né, a despesa com serviço da dívida. Eu quero pegar aqui 3 estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Os 3 comprometem mais de 80% com a despesa de seu pessoal e com gestão da dívida. Isso significa que sobra menos de 20% para o investimento e a prestação de serviço à sociedade. A média dos estados brasileiros está em 63%. Sim. É possível a gente entregar bens e serviços de qualidade à população quando a realidade das contas que cada ente precisa administrar enfrenta essa situação que está aí? Imagina a casa de cada um de nós se somente com a gestão da dívida do cartão de crédito, né, ou do cheque especial e o pagamento da folha, o que seria a folha de casa? Eventualmente, quem tem aí uma diarista ou uma empregada doméstica, ou os serviços básicos que a gente precisa entregar aos nossos filhos, né, as nossas despesas básicas, comprometendo 80%, 83% da nossa receita, é possível viver com o que sobra? Então, essa é a provocação que eu deixo. Agradeço mais uma vez a atenção de todos
e me coloco à disposição para o debate. Muito obrigado. Obrigado, doutor Márcio Medeiros. Parabéns pelo brilhantismo da palestra. Passo a palavra ao doutor Rodrigo Luiz Canayama. Para Vossa Excelência, governo. Obrigado, conselheiro Manuel Pires, quem cumprimento em primeiro lugar. Uma satisfação estar aqui falando para os senhores hoje. Cumprimento também a belíssima palestra do Dr. Márcio Bastos Medeiros, que trouxe informações cruciais para a administração pública. Eu creio que muitos estados encontram-se em situações muito semelhantes. Cumprimento também o Dr. Francisco Antônio Carlos de Andrade e o Dr. Tiago Alves de Gouveia Lins Dutra, que também fazem parte desta mesa. Um bom dia a todos. Apenas para fazer um comentário sobre a palestra do Dr. Márcio Bastos, nós fizemos aqui na UFPR, eu componho um núcleo chamado Direito e Política, e nós fizemos levantamento de alguns estados, sobretudo esses que o senhor citou sobre a crise fiscal, né? Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná em parte também, mas principalmente Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E eu encontrei dados que são assustadores, sobretudo sobre Rio Grande do Sul, porque no Rio Grande do Sul o número de inativos hoje supera o número de ativos, o que demonstra um futuro bastante preocupante para as finanças nos próximos anos, nos próximos 5, 10 anos, quando haverá mais aposentados ainda. Então, teremos tempos difíceis aqui em alguns estados. O tema que foi proposto para essa mesa, desequilíbrio ou equilíbrio fiscal e financiamento de políticas públicas, o equilíbrio orçamentário é um princípio constitucional, é um tema que parece singelo, mas nos traz alguns obstáculos. Como o doutor Márcio apresentou, a doutrina diverge sobre a existência desse princípio do equilíbrio. E não apenas a doutrina, mas nós lemos jornais todos os dias e observamos que o próprio governo federal tem a intenção de mitigar a regra de ouro por meio de uma emenda constitucional ou outra saída jurídica que ainda estão procurando. Então, nós vivemos tempos difíceis por causa da crise econômica. E após mais de 16 anos do nascimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Brasil enfrenta o primeiro grande teste de equilíbrio. Durante grande parte da última década, os governos de todas as esferas esticaram a corda das receitas públicas, manipulando contas, maquiando resultados, transmitindo ao público informações que não condiziam com a realidade. O custo da leniência com o dinheiro público foi alto e agora está sendo cobrado. O Brasil é uma federação cooperativa. Todos os entes federativos possuem papéis determinados na Constituição da República. Alguns possuem mais obrigações de arrecadação, como é o caso da União, e outros obrigações de aplicações de recursos, como os demais entes subnacionais, os entes federativos. O modelo brasileiro funciona a contento, ao menos em tese. Por consequência, a crise que venha a atingir um dos players da federação também afetará aos demais. E essa crise sistêmica é o que hoje nós estamos enfrentando. E, como consequência, direitos conquistados fatalmente serão atingidos. Assim, eu proponho um debate para o dia de hoje. Diante de um ambiente de desequilíbrio fiscal, como serão mantidas as políticas públicas? Farei as seguintes provocações, culminando, então, na conclusão. Primeiro, eu definirei o conceito de políticas públicas para fins dessa apresentação. Segundo, destacarei a necessidade de recursos para a concretização de direitos constitucionais. Em terceiro lugar, levantaria a seguinte questão: o equilíbrio orçamentário se sobrepõe à efetivação de direitos? Em seguida, devemos refletir sobre a existência de um princípio do equilíbrio orçamentário na Constituição. Será que ele existe? E, por fim, diante desse cenário conflituoso e de crise,
trarei algumas possíveis soluções. Como conceito de política pública, é necessário, então, defini-lo, o que é política pública. Tão simples é a sua compreensão, mas tão difícil a sua definição. Cada autor expõe seu conceito. Eu cito, por exemplo, um conceito bastante conhecido por todos nós, o da professora Maria Paula Dallari Bucci, e ela diz o seguinte: política pública é o programa de ação governamental que resulta de um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados, como o processo eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo orçamentário, processo legislativo, processo administrativo e processo judicial, visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Como tipo ideal, a política pública deve visar a realização de objetivos definidos, expressando a seleção de prioridades, a reserva de meios adequados à sua consecução e o intervalo de tempo em que se espera o atendimento dos resultados. Esse é o conceito da professora Maria Paula. A implementação da agenda governamental é política pública. Implementação com vista à efetivação de direitos sociais. Sendo assim, policy, que vem do inglês, e não politics, embora a policy também dependa da politics, ou seja, da política partidária, é a determinação e a efetivação de agenda governamental resultante de decisão política e que requer análise de resultados atingidos. Para nós, política pública é um conjunto de programas e ações governamentais com vista a atender aos preceitos constitucionais, servindo, então, à satisfação de necessidades públicas, de efetivação de direitos, de garantia do funcionamento do Estado, de solução de problemas a partir da eleição de objetivos gerais e específicos pelos governos. As políticas públicas são, conforme então o nosso entendimento, agenda governamental a ser concretizada a fim de concretizar direitos sociais. Porém, as políticas públicas requerem recursos públicos para sua implementação. E nessa linha, todo direito tem custo. Stephen Holmes e Cass Sunstein produziram um trabalho seminal que esclareceu o custo dos direitos, um livro bastante conhecido chamado The Cost of Rights. Segundo esses autores, não há direitos positivos, ou seja, os nossos direitos sociais, chamados também de welfare rights, ou direitos negativos, esses direitos que não requerem interferência do Estado, pois todos os direitos possuem custos, tanto os direitos positivos quanto os negativos. Os welfare rights também dependem de recursos públicos para serem concretizados. Então, todos os direitos que estão na Constituição da República dependem de dinheiro, dependem de recursos públicos. Disse que há muitos direitos na Constituição da República, que a Constituição não cabe no orçamento, é o que nós ouvimos cotidianamente. Talvez a intuição seja verdadeira, talvez não. Ainda que não se constate necessário aumento da despesa ao se acrescentar novos direitos no texto constitucional, é fato que os recursos serão ainda necessários. Curiosamente, a constitucionalização de direitos não pode ser necessariamente considerada como a responsável pela majoração das despesas públicas. Em pesquisa consistente e recente, 2 professores americanos, professor Adam Chilton, da Universidade de Chicago, e Mila Versteg, da Universidade de Virgínia, escreveram um artigo chamado Rights Without Resources, The Impact of Constitutional Social Rights on Social Spending, ou seja, direitos sem recursos, o impacto dos direitos sociais, ou direitos constitucionais sociais, nos gastos sociais. E afirmam que, eles concluem dessa forma: enquanto os direitos sociais vêm sendo geralmente reconhecidos com grande entusiasmo nos círculos de políticas públicas e da academia, nós, os autores, descobrimos que eles não aparentam conduzir o comportamento governamental. Mais especificamente, nós, os autores, descobrimos que a adoção do direito à educação ou à saúde não é associada com o aumento do gasto público em educação ou saúde. Os autores analisaram várias constituições que incluíram os direitos sociais de educação e saúde em seu texto e não constataram uma relação direta entre a inclusão de direitos sociais e o aumento das despesas com esses direitos.
Difícil, então, declarar a Constituição da República como a culpada pelo desequilíbrio orçamentário. Ou seja, a inflação de direitos aparentemente não provocou reflexos significativos nas despesas públicas. Então, o problema deve estar em outro lugar. Conquanto não se saiba o verdadeiro impacto dos direitos constitucionais no orçamento durante o passar dos anos, retornemos à afirmação de Stephen Holmes e Cass Sunstein sobre os custos dos direitos. Direitos possuem custos porque compete ao Estado a sua efetivação. Isso significa que somente existe liberdade, somente existe saúde e educação, somente existe democracia se houver dinheiro público capaz de financiar tais direitos. Ou seja, até a nossa democracia depende de dinheiro público e custa caro. Por vivermos em um Estado fiscal, um Estado que depende dos recursos tributários advindos do patrimônio privado, a qualidade de sua arrecadação, da arrecadação do Estado, depende, primeiro, da capacidade econômica dos agentes privados, segundo, do atingimento do ponto ótimo da arrecadação, ou seja, o ponto ótimo da curva de Laffer, em terceiro lugar, de uma estrutura burocrática que permita sua efetiva arrecadação. Qualquer rompimento nessa tríade terá como consequência a redução das receitas tributárias e causará dificuldades na promoção dos direitos constitucionais. A arrecadação, entretanto, possui limites formais e materiais, os quais não poderão ser ultrapassados. Por exemplo, de nada adianta tributar excessivamente alguma atividade econômica, pois o efeito será inverso. Se instituir uma alíquota de 100% sobre uma base de cálculo, o efeito será inverso, haverá redução da arrecadação e não aumento. Como, então, resolver essa equação direitos versus receita em período de crise fiscal e desequilíbrio orçamentário? Uma saída possível é o endividamento. A colocação de títulos públicos no mercado, voltado ao público em geral, torna-se a solução para desequilíbrios orçamentários, para cobrir o déficit orçamentário. Não obstante, para a dívida pública, também estão presentes normas jurídicas que limitam ou impedem o excessivo endividamento. Essa não será a melhor solução, o endividamento não será a melhor solução, portanto. Então, como manter o financiamento dos direitos constitucionais sem provocar desequilíbrios orçamentários? Equilíbrio sobrepõe-se à efetivação dos direitos constitucionais? Antes de estabelecermos se o equilíbrio orçamentário é princípio constitucional, deve-se aclarar se a efetivação de direitos prevalece sobre qualquer dificuldade orçamentária. Direitos constitucionais, os fundamentais, direitos fundamentais e direitos sociais, serão realizados pelo Estado por meio de políticas públicas, tanto os direitos negativos quanto os direitos positivos. A indagação será: em que medida, tendo em vista a escassez de recursos e o desequilíbrio orçamentário, esses direitos continuarão a ser concretizados? É inquestionável a necessária presença da justiça fiscal. O Estado tributa a algumas pessoas para fornecer, por meio de bens e serviços, condições aos menos favorecidos. Na ausência de capacidade de tributação, e se difícil ou impossível contrair dívida pública, porque essa dívida já está no limite, ou porque não há mais crédito público, o Estado terá de manter a prestação de políticas públicas, definindo-as como prioridade e prestando-as com eficiência, como disse o Dr. Márcio agora há pouco. Equilíbrio, desta maneira, convive com a efetivação de direitos. Não se sobrepõe e não é sobreposto pela efetivação de direitos. E a pergunta será, então, extrai-se o equilíbrio orçamentário do texto constitucional? Sim e não. Não se equilíbrio orçamentário significar ausência de endividamento, ou equilíbrio absoluto. Sim, se o equilíbrio orçamentário significar a possibilidade de endividamento até os limites estabelecidos pelo próprio texto constitucional e pela legislação infraconstitucional, como as resoluções do Senado Federal, no tocante à dívida consolidada, por exemplo. Ao contrário de suspeita inicial, não se observa na Constituição da República uma norma que afirme o orçamento público deve primar pelo equilíbrio. Isso não existe na Constituição. Tão verdadeira é essa afirmação que a Constituição autoriza o endividamento, as operações de crédito, embora
limita essas operações a alguns patamares constitucionais, como a regra de ouro, ou então as infraconstitucionais, como acabei de dizer, as normas do Senado Federal. É aceitável, então, o déficit, a diferença entre a arrecadação de receitas e a realização de gastos, cuja cobertura dar-se-á pela realização de operações de crédito. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que, abre aspas, no artigo 4º, a Lei de Diretrizes Orçamentárias disporá sobre equilíbrio entre receitas e despesas. Embora parte da doutrina afirme que se trata do princípio do equilíbrio, ou equilíbrio como pressuposto do orçamento, não nos parece a melhor interpretação, e a Lei de Responsabilidade Fiscal falha, já que possui deficiências na sua redação, ao considerar como receitas as operações de crédito. Consoante com a Constituição da República, é a afirmação de que haverá possível equilíbrio entre receitas e despesas, ou absoluto equilíbrio entre entradas e despesas. Sob as entradas estão inclusas as operações de crédito, que devem, então, obediência aos princípios e normas legais. Outro sim, alcançados os limites do endividamento, tudo torna-se mais difícil. A partir daí, as operações de crédito são de limitadíssima aprovação, o que na prática significa sua impossibilidade. Então, teremos que encontrar soluções que possam suplantar tais obstáculos materiais e formais. Atualmente, a solução aventada pelo governo de mitigar a regra de ouro, aquela que está no artigo 167 da Constituição, não parece ser a melhor, em razão de possíveis efeitos nefastos que advirão da medida. Necessário encontrar outra saída. Deixemos as ideias para, então, o momento final. A vontade da Constituição da República não é a determinação do absoluto equilíbrio, sobretudo porque o total equilíbrio é algo irreal. Em nossa opinião, em vez de equilíbrio, o princípio de equilíbrio, a Constituição quis dizer responsabilidade. Para, por exemplo, o ministro substituto Eder de Oliveira, do Tribunal de Contas da União, há um princípio do endividamento sustentável. A dívida pública pode existir, deve existir em certo momento, entretanto, deve-se observar as normas legais. Como, então, ponderar a responsabilidade com as necessidades contínuas por políticas públicas? A dívida pública é tolerável, a ideia de equilíbrio responsável admite o endividamento em patamares adequados. Não existe princípio do equilíbrio, mas de responsabilidade. Portanto, alcançados os limites da dívida pública, estes serão a margem do equilíbrio. A superação desses limites resultará em desequilíbrio orçamentário. Em tempos de crise econômica, deve-se procurar novas soluções para que se mantenha o mesmo patamar de prestação de políticas públicas, de níveis pré-crise, voltando então ao que nós tínhamos alguns anos atrás. Pontuemos algumas soluções. Em primeiro lugar, então, deve-se aprimorar o estabelecimento de prioridades. Segundo, a definição de metas, transformando o nosso orçamento público num performance budget, que foi tratado, citarei em seguida, pelo professor Marcos Nóbrega, que é conselheiro do Tribunal de Contas de Pernambuco. Em terceiro lugar, pelo planejamento, pela melhoria do planejamento. Planejamento tão simples e tão esquecido. Reconhece-se a cada dia o crescimento da importância do orçamento público como o principal plano de governo. Hoje o orçamento público é o principal plano de governo. O chamado super budget ou super orçamento, como a doutrina americana define. O professor Ricardo Lobo Torres também traz em várias obras. Todos os planos governamentais perpassam o orçamento público. O orçamento público é o ponto central do planejamento governamental. Em razão disso, o orçamento público é a peça-chave para a construção de políticas públicas. O orçamento deverá servir como plano de metas para o estabelecimento de prioridades. Por isso, então, que o conselheiro Marcos Nóbrega, lá do Tribunal de Contas do Pernambuco, também é professor da Federal do Pernambuco, ensina que, pelo performance budget, deve-se melhorar a alocação de recursos. De acordo com ele, cito então o professor Marcos Nóbrega, cumpre lembrar que a eficiência alocativa
não pode ser vista à luz da alocação dos recursos específicos no orçamento global, mas sim deve considerar aspectos mais amplos, como a performance, o custo de obtenção das informações sobre essa performance, os custos de transação do sistema, as assimetrias informacionais entre os formuladores do orçamento e aqueles que o executam e a racionalidade limitada. Logo, a análise dos orçamentos de performance demandarão do formulador de políticas públicas, do controlador e da sociedade uma atenção redobrada e uma visão mais acurada nos reflexos do gasto público. Ressalta ao autor que, para funcionar, o performance budget depende da existência de um contínuo fluxo de informações. Por isso, cito novamente o professor Marcos Nóbrega, o sucesso do performance budget dependerá do grau de accountability, da transparência dos sistemas de informação, da participação da sociedade e do envolvimento dos órgãos de controle. É fácil realizar políticas públicas num cenário de abundância de recursos. Na escassez é que se revela o bom gestor. As políticas públicas, em tempos de crise fiscal, são ainda mais importantes, porque mais usuários dependerão da prestação dessas políticas em prol dos direitos constitucionais. A melhor alocação de recursos exige estrita obediência às normas constitucionais e infraconstitucionais, responsabilidade, transparência, accountability, controle e participação política são elementos capazes de promover transformações sociais. É de interesse da sociedade o oferecimento de políticas públicas, mas também é de interesse da sociedade o equilíbrio fiscal. A administração pública eficiente é a que consegue respeitar o princípio da responsabilidade, mantendo a dívida dentro dos limites e, ao mesmo tempo, obtém resultados e cumpre metas de forma sustentável, ordenada e planejada, preservando os direitos sociais e direitos fundamentais e mantendo, então, a prestação de políticas públicas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo Luiz Canaema. O doutor Rodrigo ele vai ter que se ausentar, porque ele está participando em avaliações em outros grupos, né? Então, nós iremos fazer uma pequena pausa aqui para entregar o certificado ao doutor Rodrigo Canaema, bem como uma lembrança do IRB, e permitir que ele se ausente no meio ainda dos debates, das palestras, nesse sentido. Então, eu faço aqui, agradecendo imensamente pela palestra, pelo brilhantismo da palestra, e faço aqui a entrega do certificado e a lembrança do IRB ao doutor Rodrigo Luiz Canaema. Certificado. Parabéns, mestre. Aqui, uma pequena lembrança do IRB, né? Vamos fazer a pose, né? Obrigado, mestre. Obrigado. Depois eu volto mais tarde. Pois não. Obrigado ao doutor Rodrigo Luiz Canaema, que vai se ausentar neste momento e poderá retornar logo que termine lá as avaliações dentre os outros grupos. Passo agora a palavra ao doutor Francisco Antônio Caldas de Andrade, pelo mesmo tempo de 20 minutos, a palavra com o doutor Francisco Antônio Caldas de Andrade. Bom dia a todos. Antes de mais nada, muito obrigado, conselheiro Manuel Pires, meus colegas de mesa, o Márcio, o Rodrigo, o Tiago. Agradecer ao Tribunal de Contas do Paraná, esse convite ao Banco Interamericano e ao Instituto Rui Barbosa também, né? Bom, minha abordagem vai ficar até mais facilitada, porque nós tivemos a grata possibilidade de ouvir o Márcio e o Rodrigo antes. E discutir aqui, em 20 minutos, a situação do desequilíbrio fiscal
ou equilíbrio, né, constitucionalmente falando, das contas públicas brasileiras é um grande desafio. Mas nós vamos falar um pouco, tentar trazer alguns conceitos. Eu acho que se a discussão for conceitual, ela ajuda a tentar entender e ter alguma possibilidade de ter uma posição sobre o que está acontecendo com o Brasil hoje em dia. Bom, vou só ver aí. Primeira coisa que a gente tem que olhar com uma certa abstração é que o Brasil hoje está vivendo o seu déficit fiscal primário maior em 20 anos. Desde 97 não acontece o que está acontecendo hoje em relação ao déficit fiscal brasileiro. Eu vou um pouquinho mais longe agora e ser mais dramático. Numa recente conversa com os economistas do mercado financeiro, houve uma comprovação de que nos últimos 2 anos nós vivemos o maior decrescimento econômico deste século. Eu preciso repetir isso porque nós temos uma tendência muito natural, e eu me incluo nisso, a termos uma zona de conforto e achar que isso é absolutamente momentâneo e que nós vamos encontrar situações tranquilas que vão nos aliviar para os próximos anos. Então, 2 conceitos muito sólidos que acontecem no governo federal e no Brasil em geral, como os estados e municípios. Nós temos hoje o maior déficit primário nos últimos 20 anos e hoje nós estamos saindo da maior recessão econômica desde 1900. Nós não temos muito registro da época do Império, nós temos registro da era republicana. E da época republicana, os 2 decrescimentos de 2015 e 2016 foram a maior recessão brasileira da história. Nossa geração é testemunha disso. Quiçá a dos nossos filhos, dos nossos netos, não viva essa situação. Né? Não é à toa que o Brasil há pouco tempo estava com 13, 14 milhões de desempregados. Hoje a situação está melhorando, mas vivemos uma situação dramática. Né? Muito bem. Isso sobre a lógica de um governo federal que hoje precisa emitir 160 milhões quase, não é isso? Previstos em lei, não sabemos o que vai acontecer, isso pode ser até maior, para o ano próximo. O governo federal pode se endividar, o governo federal pode se emitir um título. Mas o Brasil é uma federação, o Brasil não é o governo federal. E essa crise, ela é mais aguda nos estados. Ela é mais dramática nos estados brasileiros. Hoje nós temos 3 exemplos, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Repara que os estados vivem com déficits primários, com a diferença que não podem emitir títulos, como podiam no passado. Graças a Deus não podem. O endividamento vai ter que ter um limite também. Esses estados estão sofrendo mais do que sofre a União. Lembrando que muito dos preceitos que os estados têm que pagar são naturalmente dispositivos constitucionais lavrados, vamos chamar assim, entre aspas, pela Constituição, que é uma Constituição Federativa da União. Em outras palavras, alguns estados sofrem mais porque têm que atender a ditames que são da União, né? Traduzindo. Não há situação fiscal paralela. Né? Não há situação fiscal paralela. Os estados, por sua vez, vivem essa situação, e a União também, por 2 lógicas básicas. Uma lógica estrutural, que a gente vai abordar aqui com muita rapidez, e uma lógica de escolhas. Claro, nós também somos consequências das nossas escolhas no passado. Seja o que aconteceu no déficit primário, seja escolhas. Mas, deixando de lado isso, também temos problemas estruturais que estamos enfrentando hoje, que não foram escolhas nossas, são consequências de, digamos assim, estruturas de escolhas passadas, constitucionalmente falando. Os últimos estados, vamos falar assim, do ponto de vista ainda... passaram de 2011 a 2014 tendo farto acesso a crédito. E aquela coisa, né? O crédito disponível é muito bom, né? Ainda mais que a gente tem que implantar uma série de políticas públicas, a sociedade nos cobra, solicita, demanda. Então, nada melhor do que ter acesso a um recurso que não necessariamente é advindo da minha receita, mas que eu posso, afinal de contas, lançar e endividar.
É claro que o crédito é um negócio delicadíssimo, né? Tem que se saber aquilo que vai usar, porque um dia vai ter que ser pago aquilo. Indubitavelmente, isso também pode gerar o que aconteceu com muitos estados, efeitos de implantar políticas novas que eu sequer consiga dar manutenção no futuro. O crédito facilitou isso. E a União soprou no ouvido dos estados essa facilidade de crédito de 2011 a 2014. Então, é aquela coisa, olha, tem crédito para todo mundo, vamos embora, vamos embora, vamos embora, tá certo? Do lado aqui silencioso, tem um conjunto de despesas obrigatórias que cresce silenciosamente. Mas, enfim, ninguém é de ferro, a cada 4 anos tem eleição, nós temos que tocar produtos novos para poder ter acesso e manter aquela possibilidade da renovação eleitoral ser aquela que nos atende. Essa é uma lógica meio perversa, mas é assim que a democracia funciona, é assim que ela vai trazer resultados, como crença do melhor regime que nós temos. Agora, existem problemas estruturais importantíssimos. 2 problemas estruturais, e eu falo um pouquinho pela lógica dos estados, porque a União sofre novamente, a União pode se endividar, e toda vez que a gente tem chance de se endividar, a gente, às vezes, tem uma facilidade de não olhar o problema de frente. Os estados têm 2 coisas que acontecem. Uma delas é o seguinte, se nós olharmos da Constituição para cá, os estados perderam receitas, proporcionalmente falando. A União perdeu receita proporcionalmente falando. E, como nós estamos falando de proporção, os grandes vencedores da receita foram os municípios. Esse gráfico ilustra bem isso. A participação que os municípios cresceram e que os estados perderam, né? Há uma leve demonstração de que é preciso dar atenção e, quem sabe, rediscutir o conceito de federação brasileira. Esses 2 slides mostram isso, a participação, a perda estrutural da arrecadação pelos estados e pela União, mas notadamente pelos estados, e a crescência de recursos pelos municípios. Em outras palavras, alguns autores aqui fiscais até discutem, será que nós estamos caminhando para uma federação de municípios? Ou será que nós estamos discutindo os estados? O tributo que o Estado tem, a maior arrecadação do tributo estadual é advinda do CMS, que é um tributo, por muitos, considerado obsoleto. Não reflete uma realidade que seria o IVA. Aliás, discutir um pouco isso mais na frente, o Brasil está sendo um dos últimos países a realmente conseguir fazer uma implantação de um imposto ao valor agregado, né? E não discutir ICMS. E dentro da federação, com profunda guerra fiscal, essas situações se agravam mais. Mas lembrando, o ICMS é o imposto que mais sofre no momento de uma recessão econômica, porque ele advém tanto da transporte de mercadorias e serviços, né? Ou seja, a produção e o serviço em si. Mas sem entrar numa discussão tributária que é interminável, né, vamos só tentar olhar a estrutura do problema, que os estados sofrem por isso. E o mesmo estado que tem despesas obrigatórias muito fortes sofre por receitas de oscilação extremamente variáveis, né? Os estados são o processo mais agudo da crise fiscal brasileira. Hoje, os 3 estados com a situação econômica mais difícil vão convidar outros estados a acompanhá-lo nos próximos anos. Alguns estados que estão muito bem equilibrados, o Espírito Santo aqui do Márcio é um estado exemplo na União hoje. O Ceará, Pernambuco, Pará, são estados muito bons, o próprio Paraná também. Mas todos os estados que ainda não tiveram, o que foi mostrado aqui com muita clareza pelo Márcio, que hoje gastam em despesas obrigatórias muito mais do que nas receitas variáveis podem suportar, como, por exemplo, a previdência dos seus inativos e pensionistas, e isso é uma disposição constitucional para todos, aqueles estados que são mais recentes, que ainda não sofrem vão sofrer no futuro, não vai ter jeito, a não ser que reforma se sobrepaie, o que nós vamos discutir um pouquinho no final isso. Vivemos, novamente, né, sintetizando, com um conjunto de receitas que tem natureza variável. O Márcio citou aqui o RODS. RODS é uma receita patrimonial que financiava aposentados, que financia no Espírito Santo, como financia no Rio de Janeiro. Parar para fazer uma abstração, né? Enquanto tinha essa receita com o preço do barril elevado, vamos varrendo por debaixo do tapete, que vamos financiando inativo e pensionista com ela. Parar para pensar um pouquinho. Mas RODS é uma receita de natureza finita. Eu tinha que financiar investimento, tinha que financiar aquilo que retornaria produto à sociedade tempos depois, e não necessariamente um custeio, ainda que ele fosse constitucional e que fosse um direito adquirido de tudo. Mas essa reflexão ela tem que parar para ser olhada. E durante muitos anos, durante 20 anos, por exemplo, o Rio de Janeiro financiou os seus inativos e pensionados com as receitas de royalties.
né? É ótimo para que possa se manter uma sustentabilidade, um equilíbrio, mas essa receita de royalties é variável. Quando o preço do barril oscilou, não há direito que sustente o financiamento disso, porque ele vai acontecer. E o que acontece com esses estados hoje, que não têm, que sofreram o crescimento contínuo de despesa obrigatória e a variabilidade de receitas? Trazendo um exemplo aqui, o Rio de Janeiro, que eu conheço melhor, teve um crescimento de despesa previdenciária nominal na ordem de 15,8%, para não dizer, 16% ao ano nos últimos 10 anos. Enquanto características como idade mínima da aposentadoria para algumas classes de servidores podem acontecer com 47, 48, 49 anos, e é isso que acontece. Em muitas classes, o Estado vai ter que assumir esse recurso e vai ter que financiar essa aposentadoria, ainda que esse pessoal viva mais tempo. Com receitas variáveis. Enquanto o petróleo estava bombando e crescendo, beleza, o problema não está aparecendo. Quando o petróleo vai e a despesa cresce, em outras palavras, deveria crescer nessa mesma magnitude, da ordem de 15% ao ano, a receita, e não cresce, não tem jeito, esse buraco fiscal vai aparecer. Como é que se sai dessa situação que acontece hoje com esses 3 estados, e volto a dizer, vai acontecer com os próximos estados, gradualmente, nos próximos 10 ou 5 ou 10 anos daqui para frente? Vamos financiar, primeiro, se financiar atrasando o fornecedor, e, em segundo, muito mais delicado e muito mais difícil, atrasando o salário do servidor público, né? E aí vem, primeiramente, alguns e depois outros. Daqueles que já têm disposição constitucional, como o Fundeb, por exemplo, vão ser os últimos a serem atrasados. Mas vai acabar acontecendo. Isso é uma realidade hoje dos 3 estados que a gente está conversando, né? A União tem feito esforços para ajudar, mas esses esforços não tocam ainda na estrutura do problema. A estrutura do problema tem uma natureza constitucional. E essa estrutura só vai ser mitigada quando reformas forem feitas. E nós sabemos hoje que essas reformas estão com muita dificuldade de serem feitas, por questões de natureza política. Isso nos enseja a refletir. Se elas não vêm agora, vão ter que vir daqui a 1, 2 anos de forma mais intensa e mais difícil para se fazer. Em outras palavras, acho que o Márcio falou que não viu o fundo do poço ainda, né? Eu vou pregar emprestado dele e dizer, talvez o fundo do poço ainda esteja por vir, porque certas reformas para mitigarem as nossas despesas obrigatórias ainda não apareceram. Voltando a dizer isso, novamente, as despesas hoje crescem de pessoal e previdência e um pouco de custeio e decrescem em investimento, né? É uma das explicações por que o Brasil teve 13 milhões de desempregados. Bom, o que pode ser feito? O que pode ser feito? De cara, né, nós temos que olhar sobre 2 lógicas, a lógica da despesa e a lógica da receita. Vamos olhar pelo lado da despesa um pouco, que é um pouco mais fácil, né? A primeira delas seria as reformas, notadamente a previdenciária. Veja bem o seguinte, se fizéssemos uma reforma previdenciária hoje, seus efeitos financeiros e orçamentários não seriam imediatos. Alguma coisa talvez ajudasse. Mas, supondo que ela fosse uma reforma dura, ainda assim teria que passar um espaço de tempo para poder ter seus efeitos apoiados, né? O governo federal conseguiu aprovar o teto do gasto, foi um avanço, embora com muita discussão, e muita acalorada e muita posição contrária, né? Mas é importante observar o seguinte, no mês desse mês, se eu não me engano, a revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas fez um trabalho extenso, o IBRE, né, sobre essa reforma do teto do gasto. E disse o seguinte, acho até que vale a pena ler, se tiverem possibilidades. Se nada for feito, se apenas o teto do gasto for mantido, nós vamos viver uma situação em que nos próximos 5, 6 anos nós vamos ter colisão de direitos constitucionais dentro do gasto. O que é isso? Hoje nós temos algumas áreas do orçamento que são vinculadas constitucionalmente, saúde, educação, né? No caso dos estados, pesquisa e outras coisas mais. Se o gasto for mantido, essas consolidações de vinculação vão acabar se chocando constitucionalmente. Nós vamos ter um outro problema de natureza jurídica lá na frente, porque nós não vamos conseguir, vamos manter o crescimento do teto do gasto de acordo com a variação inflacionária, mas se a receita não acompanhar, e é uma possibilidade, porque nós não sabemos o que pode acontecer, tá certo? Esses gastos de naturezas vinculantes vão se chocar entre eles sobre que direito prevalece sobre qual. Essa é uma posição da FGV, da última revista Conjuntura Econômica, e merece uma reflexão muito boa, né? O Brasil vai ter que propor, né, entre outras coisas, além das reformas previdenciárias, tributárias, que é muito mais complicada, por causa que nós somos uma federação,
e nós estamos tratando de direitos individuais de cada Estado, temos que ver uma desvinculação dos gastos da União. O Brasil tem essa tendência de achar que tudo que se vincula no orçamento se garante como gasto. É uma ilusão isso. Hoje, ao contrário, o Estado tem cada vez menos discricionariedade para escolher seus gastos. Num momento de crise econômica, essa situação fica mais dramática, porque os secretários, fazendo os governadores ou o presidente, têm que fazer escolhas, mas que são pós-atadas. O Executivo tem cada vez menos discricionariedade para dizer para onde que o gasto tem que ir, sobretudo gasto de custeio e de investimento, então nem se fala. Além disso, existem outras lógicas que talvez não compensa falar aqui agora, que são da simplificação administrativa. O Brasil é um país profundamente burocrático. Eu, lá no Banco Interamericano, agora olhando os nossos irmãos da América Latina, fiquei impressionado com a nossa rigidez. E a capacidade que nós temos de gerar trâmites administrativos são custosíssimos, né, para a sociedade brasileira e que têm impactos fiscais, impactos econômicos e impactos fiscais menores, mas tem. Teríamos que fazer uma abordagem muito mais extensa nisso, que não é o passo para agora aqui. Mas teria que ser feita uma análise muito maior de receitas, de despesas, o que se gasta, o que se trata regulatoriamente nesse país para poder ajustar esses preceitos, né. Do lado da receita, alguma coisa pode ser feita também, né, embora seja mais difícil. Em curto prazo, né, tem que se rever a colcha de retalhos de tributos brasileiros, pelo menos daquilo que for possível. Fazer uma reforma tributária agora é um caminho dificílimo. Se tentou outras ocasiões no passado, mas é uma discussão interminável, notadamente pela diferença federativa brasileira, desbalanceamento e pelas perdas e ganhos existentes em cada Estado, né. Mas, por exemplo, alguns tributos localizados podem ser revistos, né, o ICMS, algumas coisas, as desonerações, o processo de cobrança. O Brasil não consegue, tem uma dificuldade brutal de cobrar os seus próprios devedores, o Estado tem isso, né. As receitas patrimoniais. Senhores, não vai haver possibilidade do Brasil não ter que fazer escolhas. De fato, qual é o tamanho do papel do Estado? Se o Estado tiver que resolver tudo, tiver que fazer cada vez mais política pública, a nossa situação fiscal vai se agravar. Temos que discutir se uma série de preceitos que o Estado faz podem hoje ser traduzidos ou tratados pela iniciativa privada, seja através de concessões, permissões, parcerias públicas-privadas, ou seja, mesmo através de privatizações. Algumas delas já estão em curso e outras tantas seguem em discussão. É um assunto muito difícil para a cultura brasileira, mas ele já avançou bastante nos últimos 10 anos, né? E hoje nós temos uma situação que algumas dessas despesas que eram outrora conduzidas pelo Estado estão sendo feitas, por muitas vezes, bem feitas pelos nossos companheiros do setor privado. Essas receitas de natureza patrimoniais podem ajudar esse reequilíbrio fiscal. Aliás, o governo federal hoje tem um extensivo programa nisso, alguns governos estaduais também, embora a discussão siga sendo acalorada como sempre, né? Bom, isso de curto, médio e longo prazo, né? A longo prazo, as reformas têm que ser implantadas e vão ter que ser tratadas. É aquilo que a gente costuma dizer. Se não forem feitas agora, nesse ano, no ano que vem, certamente o próximo governo vai ter que fazer isso. E, novamente, ela tende a crescer com essa natureza de dramaticidade à medida em que ela for postergada. A reforma precisa ter um apoio político considerável. E nós vivemos momentos de oscilação política que afetam profundamente a nossa economia, né? Bom, e aí? Então, se é assim, se nós temos essa despesa crescente, a receita variável, e não conseguimos fazer reforma, como é que nós vamos viver? Nós temos que financiar serviço público. E não podemos financiar como os estados estão financiando, atrasando salários, atrasando o pagamento ao fornecedor. Se o Brasil hoje tem uma necessidade imensa de financiar infraestrutura, saúde, educação, segurança, bem-estar social, eficiência, sustentabilidade fiscal, proteção social, meio ambiente, cada vez mais temos sempre mais necessidades, né? Não discutindo a natureza delas, que são muito e realmente bem-vindas e necessárias, mas, de fato, elas precisam ser financiadas, né? Em curto prazo, é a questão do endividamento. Para o governo federal ainda há um espaço, para alguns estados há outro espaço, para outros estados não há mais, mas se discute talvez um alongamento de uma dívida, talvez eu, particularmente, que trabalho num banco de investimento, se discute carências de 5, 6, 7, 8 anos, alongamento dessas carências, para atravessar esse período de insustentabilidade fiscal e poder trazer, de fato, digamos assim, uma ponte para o futuro, vou usar esse termo aqui tão usado aqui, mas uma ponte fiscal, não é nem uma ponte estrutural, mas uma ponte fiscal até que os efeitos estruturais começam a se fazer valer.
Essa situação pode ser com organismos de fomento, com o BNDES, com o BID, Banco Mundial, Agência Francesa, enfim, quem quer que seja, novamente rediscutindo, sobretudo, os efeitos da carência. Hoje, por exemplo, o BID tem carência de 5 anos para financiar, mas outros organismos podem ter mais, e pode ser discutido o aumento de carência, né? E as receitas patrimoniais, que são advindas das concessões, permissões, parcerias público-privadas, privatizações, que vão fazer atravessar isso. E, a longo prazo, são os efeitos das nossas reformas, essas reformas que vão trazer, de fato, aquilo que nossos doutrinadores tanto querem, que é um equilíbrio da sustentabilidade fiscal doutrinada. É muito difícil, o Márcio trouxe um exemplo aqui muito bom da família, é muito difícil, por mais que direitos constitucionais sejam assistidos, financiar uma família quando seus provedores ganham menos do que tem, que são obrigados a gastar. Imagine se um gasto com um serviço doméstico, um colégio do filho, um inglês, fossem todos gastos obrigatórios. E sua receita, seus salários, salário do pai, da mãe, fossem salários variáveis, e vivessem, por exemplo, 2, 3, 4, não vou nem dizer 20 anos, como é o nosso caso, mas 4 anos de déficit nessa situação. Não há jeito, por mais que se há direito adquirido de financiar esses gastos, eles vão acontecer como acontece hoje em alguns estados. Vai atrasar pagamento do serviço doméstico, atrasar pagamento do curso de inglês, atrasar pagamento da escola, ou mudar o filho de escola para uma escola que cobre menos, não vai ter jeito, simplesmente não há jeito. Enfim, acho que nós estamos num momento até, eu diria, alvissareiro, porque já saímos do período mais longo da recessão. Acho que essa discussão que nós estamos tendo aqui hoje, por exemplo, ela se multiplica pelo Brasil, há muito mais evidência, há muito mais consciência do momento que se atravessa, e o Brasil sempre foi maior do que as suas crises. Eu quero deixar esse sinal de otimismo. Sempre foi maior do que as suas crises. O Brasil, hoje, é um Estado democrático de direito, tem a possibilidade de discutir isso, tem instrumentos legais, institucionalidade para combater isso. O que precisa ser feito são as escolhas, e ter, sobretudo, um apoio político necessário, seja do governo eleito, seja da sociedade que vai sustentar isso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Francisco Antônio Caldas de Andrade. De imediato, já passo a palavra ao doutor Tiago Alves de Gouveia Lins Dutra, que também terá 20 minutos para proferir a sua palestra. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer ao convite para ver esse evento tão importante para os tribunais de contas e acho que para o nosso país, e o tema desse painel mostra bem isso. Gostaria de cumprimentar aqui os companheiros de mesa, doutor Manuel Pires, doutor Márcio, doutor Francisco, doutor Rodrigo, tem que sair. Cumprimentar a todos os senhores e senhoras, e ficou, assim como o Francisco disse, ficou mais fácil falar sobre esse tema depois dessas palestras, né? A gente já teve aí uma abordagem jurídica, conceitual, um caso prático do Espírito Santo, a visão do BID sobre esse assunto. Então, agora a gente tem um cenário mais atualizado sobre a situação fiscal do Brasil e os desafios para o financiamento das políticas públicas, né? Desculpa, como é que passa? Pronto. Bom, então, inicialmente eu queria fazer um alerta, né? As opiniões manifestadas na palestra não representam posicionamento oficial do Tribunal de Contas, é importante fazer esse alerta. Apesar disso, eu trouxe aqui uma deliberação do tribunal para compartilhar com os senhores, e a proposta da palestra é abordar, né, esse esgotamento do modelo orçamentário,
que já foi tão mencionado aqui, trazendo alguns dados e alguns gráficos, a importância dos tribunais de contas nesse cenário e o exemplo que a gente tem de fiscalização sobre o financiamento de políticas públicas. No nosso caso, a gente vai trazer aqui um trabalho sobre o financiamento do desenvolvimento regional. Então, eu acredito que teremos a oportunidade de reforçar muito do que já foi dito aqui hoje. Bom, está claro que o modelo atual de financiamento das políticas públicas no Brasil está falido, né? A gente não tem como recusar essa afirmação e não tem outro caminho para alterar esse modelo de financiamento que não seja rediscutindo o nosso modelo de orçamento público. E os tribunais de contas, no meu entendimento, têm um papel central, porque devem ter a neutralidade necessária para dar sua contribuição para esse debate. No setor privado, o preço e a lei da oferta e da demanda contribuem para garantir a alocação, a alocação mais eficiente possível dos recursos. No setor público, o orçamento e as disputas políticas em torno dos recursos orçamentários acaba sendo o local adequado para que essa distribuição aconteça. E, no nosso modelo orçamentário, isso não tem sido feito de forma eficiente e, eu diria que a palavra da vez, sustentável, né? Então, a gente debateu bastante aqui a questão do equilíbrio orçamentário como princípio constitucional e agora ficou claro que não dá, mesmo que fosse um princípio, não daria para cumprir, né? A verdade é essa. A realidade econômico-financeira do setor público no Brasil está se colocando à frente de todo o ordenamento jurídico, de tudo que a gente já vivenciou no país. E a gente acaba tendo que discutir outros princípios que não só já constam no nosso ordenamento jurídico, de forma direta ou indireta, mas que estão sendo debatidos e implementados nos países que enfrentaram a crise fiscal tão grave quanto a nossa, né? Os países, principalmente os países desenvolvidos no período pós-crise de 2008, eles tiveram uma crise fiscal muito grave e a questão da sustentabilidade fiscal foi colocada de uma forma central, né? Então, o princípio é o princípio da sustentabilidade fiscal, né? Tem um princípio também da equidade intergeracional. Então, a gente está falando aqui não só de manter as contas de um exercício, de resolver o orçamento de um exercício, as receitas e despesas de um exercício, mas também para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, para daqui 20 anos, e também o equilíbrio entre a nossa geração e a geração seguinte, e as gerações seguintes, na verdade. Então, não há mais o que falar, nós temos déficits sucessivos, teremos déficits, né? Esse é o slide seguinte, está aqui, né? Esse slide mostra que o Brasil está sangrando, né? As contas públicas no Brasil já estão desequilibradas e sem um cenário, sem reformas, nós não teremos uma perspectiva de solução desse cenário. Bom, só para dar um destaque aqui, também tem projeções a partir de 2008. Então, a verdade é que até 2020, pelas projeções do Tesouro Nacional, não há perspectiva de termos superávit primário. E a gravidade disso é a palavra primário, na minha opinião. Às vezes fica difícil da gente processar informações, mesmo para nós, né, auditores de tribunais de contas e pessoas que atuam na área financeira, essa quantidade de zeros, né, dos bilhões e dos trilhões. Mas, se a gente fizer uma adaptação, né, trazer para uma escala das finanças familiares, né, das finanças de uma família que tem uma renda de R$10.000 por mês e uma despesa do dia a dia, só para manter a casa, de R$12.000, e ainda uma prestação habitacional de R$5.000, além desses 12.000,
e uma dívida de 100 mil, 200 mil, 300 mil, não importa o tamanho da dívida. O fato é que, nesse cenário, ganhando 10 mil, tendo despesas de 12 mil só para manter a casa, e mais um financiamento de 5 mil, essa família não tem perspectiva. Então, tem que radicalizar, tem que sentar, chamar pai, mãe, os filhos, falar, agora a gente vai ter que radicalizar. Alguém vai ter que trabalhar mais, alguém vai ter que economizar, vamos selecionar o que vai manter, o que vai tirar. Então, essas escolhas têm que ser feitas, né? A gente está num momento de extrema disputa política, social, disputas envolvendo interesses, muitos deles legítimos, muitos deles ilegítimos, e quem ficar calado vai perder essa disputa. Então, a verdade é que todos os atores envolvidos têm que se manifestar, têm que colocar um posicionamento, têm que buscar soluções que vão resolver esse cenário. Bom, apesar de ter dito, né, que naquele exemplo da família não importa o tamanho da dívida, a gente está com uma perspectiva bem negativa em relação ao nosso endividamento, né? Essa curva mostra que, de 2013 para cá, o endividamento líquido disparou, né, a dívida líquida, e a dívida bruta, naturalmente, também, né, a dívida bruta beirando 80% do PIB. Isso é um problema? Em si, não é um problema, né? A dívida, se ela for sustentável, se ela for direcionada para investimentos, é uma ótima fonte de financiamento. Nós temos aí exemplos, né, de países desenvolvidos que têm dívidas superiores a 100% do PIB, o Japão, 200% do PIB. A questão central é a sustentabilidade da dívida. A nossa dívida custa praticamente quase 10% do PIB. Com a taxa de juros que nós temos no Brasil, essa dívida é totalmente insustentável, e ela acaba impedindo que utilizemos recursos orçamentários para outras finalidades. Bom, também falamos aqui do teto do gasto. O teto é uma camisa de força que foi necessária porque as finanças públicas, nesse último período, de certa forma, enlouqueceram, né? Então, despesas aumentando a um ritmo descontrolado, as receitas, nós tivemos um período que acompanhou a economia e as receitas cresceram, deram uma falsa impressão de que nós teríamos uma folga fiscal para realizar novas despesas, não soubemos economizar e não soubemos alocar bem esse recurso. Aí, o teto constitucional, na verdade, ele vem para falar, olha, se resolvam, né? Dentro do setor público, o problema do Brasil hoje é o setor público, e dentro do setor público a gente tem que se resolver, a gente tem que fazer as escolhas e trabalhar de forma mais eficiente, responsável e transparente. E agora também um outro tema que está em voga, a regra de ouro. A regra de ouro, nesse gráfico, mostra que já em 2017 a gente não teria condições de cumprir a regra de ouro. O que está alterando esse cenário? É a devolução de recursos do BNDES ao governo federal. É sustentável? De forma alguma. Essa devolução vai acabar em certo momento e a gente vai ter que pensar em outra solução. Então, não adianta a gente ficar debatendo só esse equilíbrio de receita e despesa e o equacionamento do endividamento, da regra de ouro. A gente tem que buscar um novo modelo de financiamento que seja mais eficiente, mais transparente e mais sustentável. Hoje não se fala mais em investimento em infraestrutura no orçamento público. Não tem mais margem, porque está lá na despesa discricionária e não adianta vir uma regra dizendo que isso aí agora vai ser despesa obrigatória. Não tem dinheiro, não tem, né? Isso está acontecendo, vai acontecer, né, de postergar pagamento na Previdência, folha salarial, mesmo da União, vai acontecer. Isso aí, o shutdown, ele acaba sendo necessário e pedagógico, infelizmente. A questão comportamental é fundamental quando a gente analisa
as perspectivas financeiras e as decisões financeiras que são tomadas a nível individual, a nível familiar, a nível empresarial e a nível governamental. Bom, e aí qual o papel dos tribunais de contas nesse cenário? Acho que é um papel fundamental, né? A gente tem, no nosso nome, a palavra contas e a gente dá pouco valor a ela. O Tribunal de Contas deveria ser o guardião das contas públicas. Na verdade, até fazendo meia-culpa, a gente deveria ter atuado de forma mais tempestiva para evitar que nós chegássemos ao momento que nós chegamos. Agora, nós estamos aqui, temos que mudar a nossa forma de atuação e enfrentar o problema, né? Enfrentar a questão das contas públicas. De que forma? Sobre as 3 perspectivas que a gestão e o controle devem atuar. Na perspectiva da transparência, melhorando a qualidade da informação, reduzindo a simetria da informação, melhorando a qualidade das decisões. Na perspectiva da eficiência e da efetividade das políticas públicas e dos órgãos públicos. Política pública tem que ter dono, né? A gente tem que atribuir responsabilidade a alguém pelo desenho da política, pela implementação e pela avaliação daquela política. Se não tiver alguém responsável, não adianta. E também pela conformidade, pela responsabilidade, pela ética. A gente não tem mais condições de aceitar o rouba mais faz. O Brasil tem uma oportunidade única, né, de mudar o comportamento do gestor público e, mais importante do que multa, do que recuperar débito, do que qualquer outro tipo de responsabilidade, é tirar o gestor que é desonesto, incompetente, do cargo que ele está ocupando. Porque, quando ele permanece, os riscos envolvidos são muito maiores do que qualquer responsabilidade sobre o passado que a gente pode exigir dele. Então, é uma escolha entre passado e futuro. A gente tem que optar pelo futuro, naturalmente mantendo as responsabilizações, mas em processos paralelos, né? Bom, e nessa discussão, a gente já falou sobre isso, né? A gente está colhendo o que a gente plantou. E agora a gente tem a oportunidade de escolher o que a gente vai plantar e o que nossos filhos vão poder colher daqui a alguns anos. A realidade é que, se você quer colher bons serviços públicos, você tem que saber como é que você vai utilizar o dinheiro público. Essa relação entre custo-benefício, ela é direta, imediata. Não tem como a gente falar só de política pública sem falar do modelo de financiamento. A política pública vai ser eficiente se ela tiver um bom desenho, for baseada em evidência, se tiver capacidade de gestão, capacidade organizacional de implementação e um bom modelo de financiamento. Um modelo de financiamento que seja transparente, eficiente e sustentável. A gente já avaliou que o modelo atual não é nem eficiente, nem transparente, nem sustentável. A gente tem que ter uma proposta, a gente tem que substituir esse modelo. E não tem, aparentemente, nada que esteja nesse sentido. A gente está tratando só o curto prazo, mas não está pensando num novo modelo de financiamento de políticas públicas para daqui 3, 4, 5 anos. Temos aí uma lei que busca substituir a lei 4.320. Ela ataca alguns pontos importantes, como, por exemplo, a aprovação, né, de uma obra pública no seu valor cheio, né? Então, não teria que ficar pedindo a cada ano o orçamento para aquele exercício, para executar aquela obra pública. Esse é um ponto importante, mas e os outros pontos, né? Então, a gente tem que refletir sobre os modelos de financiamento de cada política pública, previdência, da educação, da saúde, da segurança pública. Nós tivemos uma manifestação recente de um ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, dizendo, olha, sem dinheiro não há segurança pública. Bom, e aí, reforçando essa ideia, né, nós temos que transformar o atual ciclo orçamentário vicioso em um ciclo virtuoso.
Então, nosso ciclo orçamentário, no processo de elaboração, aprovação, execução e controle, não tem direção estratégica, tem uma baixa governança, é burocrático, tem problemas de credibilidade das informações e a famigerada corrupção. Nós temos que mudar essas características para um viés focado no cidadão, nos resultados, com eficiência, com ética e credibilidade. E os tribunais de contas têm um papel fundamental para fazer esse ciclo orçamentário girar de forma tempestiva. Hoje a gente não consegue fazer isso. Claro que estou trazendo aqui principalmente a realidade do Tribunal de Contas da União. A gente fez um processo de reflexão muito forte em torno do papel da prestação de contas do governo, e estamos fazendo também no papel da prestação de contas dos administradores públicos. Estamos falando aqui do inciso 1, inciso 2 do artigo 71 da Constituição, que são ali são as competências mais essenciais, mais tradicionais dos tribunais de contas. E, de certa forma, não estão tendo o seu papel. A gente vem atestando que gestores são bons, né? As contas vêm sendo aprovadas, mais de 99% sendo aprovadas, algumas com ressalvas, mas a ressalva não é a mensagem que a sociedade espera em relação a esse processo de apuração de responsabilidades, e a gente tem que mudar esse cenário. A gente tem que estabelecer um modelo de prestação de contas que contribua para retroalimentar esse ciclo orçamentário, de forma efetiva e de forma tempestiva. E nas 3 perspectivas, da transparência, da eficiência e da conformidade. Eu tive uma experiência de debate, né, com alguns alunos, com os alunos no âmbito de uma pós-graduação, sobre o conceito de accountability. Né? Ficamos lá discutindo, né, como traduzir accountability para o português, né, que é uma palavra tão difícil de traduzir. A gente tem a tendência, né, de traduzir para prestação de contas, para responsabilidade, responsabilização, mas não chega no conceito, na ideia de accountability. E aí eu assisti um dia desses um TED Talk, né, comparando accountability com responsibility, né? Ou seja, mesmo na língua inglesa tem esse debate. E eu achei muito interessante o exemplo dado nesse TED Talk, que é o exemplo do pai que tem a responsabilidade de cuidar do filho e da babá, que tem um conjunto de tarefas que tem que realizar enquanto está cuidando do filho de outra pessoa. A ideia de responsabilidade estaria mais relacionada ao da babá, né? Ela tem um conjunto de responsabilidades que ela tem que cumprir, mas pode acontecer dela cumprir todas aquelas responsabilidades e dar algum problema. Aí ela fala, eu fiz tudo que eu deveria ter feito. O pai não. O pai ele vai fazer tudo que ele deveria ter feito e mais alguma coisa. Ele vai tentar resolver o problema é dele. Então ele bate no peito e fala, eu que tenho que resolver esse problema, é meu filho. E aí eu brinquei com os alunos, né? Eu falei, eu acho que a gente vai ter que traduzir accountability para paternidade, maternidade, né? Talvez seja um conceito que mais represente essa ideia de você assumir a responsabilidade por alguma coisa. E hoje a gente não tem isso, né? Hoje a gente não tem esse sentimento de pertencimento, né, do gestor em relação ao que ele deve entregar para a sociedade. E aí o Tribunal de Contas tem um papel fundamental de exigir isso do escalão mais alto e começar pelo escalão mais alto e ir descendo, né? Hoje, por exemplo, no TCU, a gente, no modelo no inciso 2 do artigo 71, a gente está focado no gestor no nível mais operacional, e a gente está buscando consolidar esse nível. Bom, vamos lá, eu vou passar bem rápido aqui um exemplo que eu trouxe do TCU, um relatório sistêmico sobre financiamento do desenvolvimento regional, só para não perder a oportunidade, meu tempo já está quase encerrado. Esse trabalho, a gente fez um diagnóstico sobre a eficiência e a sustentabilidade do desenvolvimento regional.
nós identificamos nele, né, 3 achados, né, o alto risco de distorção em dados financeiros de estados e municípios. Nós já analisamos aí transferências discricionárias, transferências obrigatórias, operações de crédito e receita de geração própria de estados e municípios. E identificamos, né, informações autodeclaradas, sem validação, 10% dos municípios não preenchem o sistema, antes era o FINBRA, agora é o SICONF, né? Perdão, antes era o SISTENE, agora o SICONF. Inconsistência na base de dados, falta de padronização e persistência de classificação genérica, né? Só para dar um exemplo, outras transferências que só em 2014 tinha lá 18 bilhões de reais, estão numa classificação genérica. Fizemos recomendações ao Tesouro, à Casa Civil e aos bancos, a bancos federais. Segundo achado, o modelo de financiamento dos estados e municípios não é sustentável, é o que nós já discutimos bastante aqui. 88% dos municípios, dos recursos dos municípios vêm de fora, não são nem administrados nem arrecadados, perdão, não são arrecadados diretamente pelos municípios. 42% dos municípios estão em situação fiscal ruim, fraca. Isso é um diagnóstico média 2000 a 2014, tá, pessoal? Isso aí, com certeza, está pior se considerarmos 2015 e 2016. 87% dos municípios não geram nem 25% dos seus recursos. 48% dos recursos dos estados vêm de fora. 40% dos estados geram menos de 50% dos seus recursos. 44% dos estados estão em situação fiscal fraca. E aí fizemos isso um georreferenciamento desses dados, analisando a dependência em relação a recursos que são administrados ou arrecadados fora do ente federado, né? E também na situação fiscal. E temos aí essa... Claro que não é possível regionalizar de forma clara, mas dentro de cada estado você tem municípios melhores e piores, mas há uma concentração mais evidente no Sudeste e no Nordeste. E uma recomendação para o Tesouro para melhorar o acompanhamento de resultados fiscais. E o último achado, o modelo de financiamento não está reduzindo desigualdades regionais. Esse trabalho a gente fez junto com o IPEA, buscando avaliar em que medida os recursos estão cumprindo esse objetivo da redução das desigualdades regionais. Só para trazer um exemplo, né, esses 3 recursos, FAT, Tesouro e FGTS, são fundings das operações de crédito oferecidas pelos bancos federais, que representaram, nesse período de 2000 a 2014, quase 2 trilhões de reais, e eles representam praticamente 65% desse valor, e mais de 80% direcionados para municípios considerados pelo IDHM, né, de 2010, como municípios desenvolvidos. E das 13 fontes que nós analisamos, na verdade, o IPEA deu suporte nesse trabalho, envolvendo transferência discricionária, obrigatória e fundings de operações de bancos federais, apenas 5 tiveram uma relação positiva, né, ou seja, influenciaram no desenvolvimento dos municípios, no período de 2000 a 2010. Fizemos algumas recomendações à Casa Civil, Ministério da Integração e Planejamento. E, para encerrar, esse é o cenário, as conclusões desse trabalho, né? Dados com baixa credibilidade, alta dependência e desequilíbrio fiscal, manutenção das desigualdades regionais, soluções de alta complexidade. Em razão disso, nós precisamos de um novo pacto federativo, precisamos debater a reforma tributária, que, apesar de difícil, é necessária, e precisamos de um novo arranjo institucional e legal que viabilize a implementação desse novo modelo de financiamento das políticas públicas. Pode parecer impossível, mas é necessário. A gente tem que enfrentar o problema e transformar essa missão impossível em algo viável. Muito obrigado, senhores, e peço desculpas pela... Obrigado, Tiago Alves Gouveia. Eu queria pedir a paciência de Vossa Excelência, de vocês, dos senhores, por mais 3 minutos no máximo, para que possam fazer o encerramento desta manhã.
E, mais uma vez, um agradecimento todo especial aos colegas conselheiros, conselheiras, os servidores que se fazem presente aqui deste evento pela parte da manhã, delegações de outros países que também se fazem presente, e, especialmente, infelizmente, não teremos tempo para o debate final, para perguntas e respostas, dado o adiantado da hora, mas não poderia deixar de deixar um agradecimento todo especial ao Márcio Bastos, ao Rodrigo Luiz Canana, que não teve como retornar, ao Francisco Antônio Caldas e ao Tiago Alves de Gouveia. Realmente foi uma manhã de palestras espetaculares, de um assunto de uma abrangência infinita e que realmente merece ser discutida desse Brasil afora, merece ser discutido dos tribunais de contas estaduais, municipais, e dentre aos colegas conselheiros, conselheiras, auditores, procuradores, toda essa situação implementada neste momento. E gostaria de fazer entrega do certificado ao Marco Antônio Bastos e uma lembrança também do IRB, ao Francisco Antônio Caldas e ao Tiago Alves de Gouveia. Depois, a nosso cerimonial fará o encerramento das atividades desta manhã. Márcio, por favor. Parabéns, viu? Obrigado. Mais do que espetacular. Lembrancinha aqui do IRB. Meu irmão Francisco Antônio, parabéns pela palestra, meu irmão, viu? Vamos virar aqui, né? A lembrancinha também, né, tribunal? Obrigado. Tiago, parabéns pela palestra, viu? E uma lembrancinha do IRB. Muito obrigado. Obrigada, conselheiro Manuel Pires, aos senhores palestrantes, às senhoras e os senhores. Algumas informações rápidas. As redes sociais do IRB estão a todo vapor, as fotos já estão no Facebook. Os convido a acessar o Facebook do IRB e conferirem lá os seus registros. As palestras e os painéis desta sala estão sendo transmitidas via YouTube, o canal do YouTube do IRB também, de maneira em tempo real, não é? E logo mais retornamos às 14 horas, lembrando que o almoço, o Café Expo aqui no caminho, está oferecendo almoço ao custo de R$30 para não termos o deslocamento. Peço a colaboração para tentarmos retornar às 14 horas e não atrasarmos o período da tarde, então. Obrigada, até daqui a pouquinho. Parabéns, obrigado, hein, velho? Parabéns. Obrigado. Tiago, obrigado.